pessoal, tudo bem? Continuando aqui a resolução de alguns exercícios relacionados à cinética química e ordem de reação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse. Ele está dizendo que tem uma substância, um medicamento chamado quinina, derivado de uma planta. Ele é usado para malária e ele coloca a reação com um meio ácido. E ele faz 4 experimentos. E ele está pedindo para você dar a lei da velocidade. E ele dá as velocidades para cada uma dessas experiências. O que importa aqui é o seguinte, perceba que aqui ele manteve a concentração de quinino e aqui ele divide a metade a concentração de quinino, de aqui ele comparando a primeira com a última, ele multiplica por 2 a concentração de quinino. E aí você vai olhar lá para ver o que acontece com a velocidade. E a mesma coisa com o ácido. Você compara uma concentração com outra e vê o que acontece com a velocidade da reação. Eu já fiz aqui, dá uma olhada. Ele mantém a concentração de quinino no mesmo nível e aí ele mexe na concentração do ácido. 5 vezes 10 a menos 3, comparado com 1 vezes 10 a menos 2, o que ele fez? Ele aumentou, ele dobrou, porque aqui o expoente é menos 2, tá? Isso aqui é como se fosse 10 vezes 10 elevado a menos 3. Ele dobrou, portanto, o meio ácido. Olha o que acontece com a velocidade. Aqui, o quinino ele manteve, mas o ácido ele dobrou. Olha o que acontece com a velocidade, ela quadruplicou. Então, a ordem de reação para o meio ácido ela é de 2, é de ordem 2, tá ok? Tudo que você fizer com o meio ácido vai acontecer o dobro, né? O dobro ao quadrado, melhor, com a velocidade, tá? Olha, por exemplo, aqui, ele manteve nesse caso aqui a concentração do ácido e percebo que a velocidade mudou. Por que ela mudou? Não foi por causa do ácido, foi por causa do quinina. A quinina foi aqui dividida ao meio, à metade. Tá? E o que aconteceu com a velocidade? Caiu a metade. Então o que você fizer com a quinina acontece com a velocidade. Então é 1 para 1. Então o expoente é 1. A ordem da reação é 1. Então está determinado aqui, né? A concentração. A ordem da reação para a quinina é 1 e para o ácido é 2. Tá bom? Um outro exercício aqui, ele coloca o bromato reagindo com brometo, e meio ácido vai formar bromo e água. Ele coloca aqui 4 experimentos e quer que você diga qual que é a velocidade da reação, a equação da velocidade. Bom, o que a gente pode ver aqui, perceba que ele manteve o brometo e manteve a concentração do ácido. O que ele alterou? Ele dobrou o bromato. Olha o que aconteceu com a velocidade, dobrou. Então a ordem de reação para o bromato é ordem 1. Eu dobrei a concentração, dobrou a velocidade. Tá certo? E aí você pode ir comparando outras coisas. O ácido ele manteve e ele manteve o bromato. O que ele fez com o brometo? Ele triplicou. Tá vendo? O que aconteceu com a velocidade? Triplicou também. Então a ordem da reação é 1. Fizemos aqui já alguma coisa, tá vendo? A ordem da reação é 1 para o bromato, é 1 para o brometo e para o ácido. Vamos ver o que acontece com o ácido. Tá vendo aqui? Vamos pegar o primeiro e o último. Ele manteve a concentração do bromato, né? Então, vezes 1. Ele manteve a do brometo, também vezes 1. Mas olha o que ele fez com o meio ácido. Ele dobrou o meio ácido, vezes 2, tá vendo? Olha o que aconteceu com a velocidade. Ela quadruplicou. Dobrei, eu só mexi no meio ácido nesse caso, entre a última experiência e a primeira.
eu só dobrei o meio ácido. Olha o que aconteceu com a velocidade, quadruplicou. Então a ordem da reação para o meio ácido ela é 2, é de ordem 2. Então ela é de ordem 1 para o bromato, ordem 1 para o brometo, ordem 2 para o meio ácido. Tá? Ele não perguntou, a equação aqui, ó, que representa então, seria essa daqui aí. Ele não perguntou, mas se ele tivesse perguntado qual é a ordem global da reação, é só somar os expoentes aí. Então essa reação é de ordem 4. Aqui ele coloca uma outra reação, tá? Tem dois reagentes, NO e Br2, o bromo. Aí ele coloca uma variação em 4 experimentos, ele coloca 4 valores para as concentrações, só que ele altera, por exemplo, entre o primeiro e o terceiro experimento, ele manteve o NO, ele alterou o Br2, certo? Aqui, entre o primeiro e o último, o primeiro e o segundo, ele manteve o Br2, mas ele multiplicou por 2,5 o NO. Olha o que acontece com a velocidade. Ela vai alterando conforme eu vou mexendo ali, né? Vamos nos cálculos. Olha só. Ó, olha esse caso. Manteve o Br2. Olha, entre o terceiro e o quarto, o que, que ele fez? Ele multiplicou por 3,5 a concentração do NO. Olha o que aconteceu com a velocidade. Ela multiplicou por 3,5 vezes 3,5 dá 12,5. Então ele é de ordem 2 pro NO. Tá? A gente pode ver isso também aqui. Ó. Ela manteve a concentração do Br2, então vezes 1. Então não deveria alterar a velocidade. Por que, que ela alterou? Ela alterou porque a concentração do NO foi multiplicada por 2 vezes e meia. 2 vezes e meia vezes 2 vezes e meia dá 6,25. Então o que aconteceu? A concentração do NO ela é ao quadrado, ela é de ordem 2. Nós vimos isso tanto aqui, comparando o experimento 1 e 2, e o 3 e o 4. E esse BR2, ele é de que ordem? Vamos ver. Olha só. Vamos comparar, por exemplo, o 1 e o 3. Ó, ele manteve o NO. Mas olha o que ele faz com o BR2. Ele multiplica por 2 vezes e meia. Tá? Olha só a velocidade que acontece. Ele multiplica por 2 vezes e meia. Então, a ordem de reação aqui, ó, é ordem 1. Porque ele multiplicou por 2 vezes e meia, a velocidade aumentou 2 vezes e meia. Tá? Então, ele é de ordem 1 para o BR2 e de ordem 2 para o NO. Ele pede para determinar a constante da velocidade. Eu posso determinar a constante da velocidade usando qualquer parzinho, qualquer experimento aqui. Ó. Eu fiz utilizando o experimento 1, tá? E a concentração do NO, ele veio ao quadrado. A concentração do BR2, que é 0,2, ele veio a 1. Ele está dizendo que a velocidade é 24, pus lá 24, calculei o valor do K. Tá bom? Aí a unidade, eu vou aplicar aí as unidades aí, fazer algebricamente a análise dimensional desses, ou melhor, fazer a análise dimensional dessas unidades, e eu vou chegar nessa unidade aqui, ó. Então é 1,2 vezes 10 a quarta litros ao quadrado por mol ao quadrado vezes segundo. Tá? Não se preocupem tanto com a unidade, né? Mas vejam a ordem da reação. Olha esse caso aqui, interessante também. Ele dá um gráfico linear, né? A velocidade vai aumentando linearmente com o aumento da concentração. Então essa reação é de primeira ordem, tá? Porque eu aumento a concentração do açúcar, da sacarose, a velocidade aumenta proporcionalmente, ó. Percebe? Tá vendo? Aumentei aqui, dobrei. Olha o que acontece com a velocidade, dobrou.
tá bom? Bom, olha o valor do K. Eu poderia calcular o valor do K, como ele é de primeira ordem, ficaria a velocidade igual a K vezes a concentração da sacarose elevado a 1. Fazendo aqui, ó, peguei esse primeiro caso, ó, peguei aqui, ó, concentração de sacarose 1, o ponto da velocidade é esse, 5 vezes 10 a menos 6. Coloquei na equação, achei o K. Mas eu poderia fazer entre esses dois pontos, ó, entre esse aqui e esse valor da velocidade. Fiz aqui para você ver, dá o mesmo resultado. Poderia fazer entre esses pontos aqui também. Ó. Qual que é esse ponto? 1,5 e 7,5 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Daria também o valor do K, porque é linear. Então o K vai ser uma constante. A reação é de ordem 1. Por isso que o gráfico é uma reta. Tá bom? Só isso. Obrigado, viu?